o dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 1 a 13. Pentecostes é a celebração de 50 dias após a Páscoa. Chama-se a Festa das Colheitas ou Semanas e marca a promulgação da lei por Moisés. E pode-se ver isto em Levítico capítulo 23. E este capítulo, e este dia de Pentecostes, marcou o início da ação do Espírito Santo na Igreja. No Velho Testamento, o Espírito Santo foi derramado sobre individuais, mas no Novo Testamento, o Espírito Santo é dado para todos que creem nele, creem em Cristo. Vamos ler capítulo 2 do Atos, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Elas reuniram ou no templo ou numa casa. E às 9 horas da manhã era a hora da oração. É muito provável que elas estavam reunidas no templo. Versículo 2. De repente veio do céu um som, que de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. A primeira manifestação do Espírito Santo foi um vendaval, um som, um vento tempestuoso do céu. E o vento é um símbolo do Espírito Santo. Ezequiel soprou sobre os ossos, no Vale dos Ossos, no cemitério, e o vento do Espírito criou um exército vivo. Então, é um símbolo do Espírito. E sopra é a mesma palavra do Espírito em hebraico. Jesus falou com Nicodemos, e podemos ver em João 3 sobre o Espírito Santo, João 3, versículo 8, quando ele disse o seguinte, se posso olhar para isto: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então é uma comparação entre o vento e o Espírito. O Espírito Santo é invisível. Neste dia, aconteceram 3 manifestações do Espírito Santo, dos quais 2 eram únicos. Pode haver na história alguma manifestação ou outra, mas normalmente não acontece. O Espírito Santo agora derrama o terceiro que eu ia falar, mas o primeiro do vento não se ouve muito. Houve um caso com o pastor Billy Graham, quando ele estava no comboio, no caminho para uma cidade em Escócia, em que, ao orar juntos com a equipe dele, houve-se um grande vento a soprar dentro da carruagem, mas não é normal. A segunda manifestação, versículo 3, e viram o que pareceu línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um delas. Aqui o Lucas descreve um fogo acima dos discípulos, 120 discípulos, que dividiu-se em chamas individuais. Eram línguas de fogo. E também não se fala o resto do Novo Testamento, nem em Atos, nem nos epístolas, sobre isto outra vez. Podemos dizer, Deus, nada é impossível para Deus, Ele pode fazer, mas parece que foi uma manifestação única. Agora, a terceira, que eu mencionei, que está repetido em Atos, o Paulo ensina sobre isto em 1 Coríntios 12, 13 e 14, é sobre línguas. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Eu esqueci de dizer que sobre o fogo representa a presença de Deus, como Moisés viu o arce ardente no deserto. Volta para este versículo 3. Então foi o resultado da presença do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. A presença de Deus foi uma libertação da língua. Elas falaram libertamente, fluentemente, com a capacidade que
veio do Espírito Santo. Foi um transbordamento do Espírito. E elas falaram sobre Deus. Falaram noutras línguas que nunca aprenderam e não entenderam. Mas nós vamos ver à frente que o plateia, pessoas ao ouvir isto, entenderam as línguas. Eram idiomas estrangeiros. 1 Coríntios 2, versículo 10, fala sobre a variedade das línguas. Diz em versículo 10, 1 Coríntios 2, 10, passaram, não, desculpe, estou em Atos, por engano, 1 Coríntios 2, 10, diz aqui sobre os dons do Espírito Santo. O outro, poder para operar milagres. A outra, profecia. A outro, discernimento dos Espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outra, interpretação de línguas. Então, uma regra é, quando uma coisa está repetida por Paulo, Pedro ou Tiago, no Novo Testamento, ou Jesus, um acontecimento, um ensino está repetido, é muito provável, podemos dizer que é uma norma, faz parte de aquilo que Deus tem para nós hoje. Então, aconteceu uma coisa sobrenatural. Elas falaram em línguas e um pastor inglês, muito recentemente, estava a ministrar a palavra de Deus em Espanha e ele começou a falar em línguas e um espanhol que ouviu a língua disse: tu estavas a falar em basco, a língua do basco, antigo, uma língua antiga. Agora, para interpretar ou explicar as línguas, os idiomas que são sobrenaturais, há 3 categorias de línguas. Primeiro, quando quem ouve entende a língua, mas quem não fala não entende a língua, não aprende a língua na escola, mas como neste caso do Pentecostes, os discípulos não entenderam a língua, não aprenderam, mas quem ouviu entendeu. E nós vamos ver isto à frente. O segundo caso, a segunda categoria, aliás, quando nem ouvinte, nem quem fala entende a língua. Não foi aprendido na escola e é considerado tolice para quem ouve. Não tem sentido nenhum para quem ouve. E esta é a segunda categoria, especialmente no âmbito público, num culto, quando é preciso intérprete. E para isto nós temos de ter explicação em 1 Coríntios 14, 27 e 28, em que Paulo explica a situação. Ele diz: se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Isto é uma ordem para, especialmente quem está no púlpito, para não falar em línguas se não houve um intérprete. Agora, a situação em que toda a igreja está a orar no mesmo tempo em línguas, em oração, é diferente. E pode haver um mover do Espírito Santo em que todos cantem em línguas. Já aconteceu comigo no passado e com outros irmãos. Cantamos com um cântico que Deus deu em união uns com os outros. Agora, o terceiro caso é quando alguém fala em línguas, mas é uma língua dos anjos, e está a orar em privado, em casa ou sozinho. E fala aqui em 1 Coríntios 3, 1, ainda que eu fale as línguas dos homens, a língua conhecida, ou dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Então existe a língua dos anjos para uso particular. E Paulo explica isto no capítulo 14, versículo 4, 5, 18. Versículo 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica,
mas quem profetiza edifica a igreja. Então, o alvo desta língua é para a auto-edificação, encorajamento. E eu pessoalmente falo em línguas em termos de oração particular, tempos de oração particular. Estou consciente que estou a interceder por várias pessoas e Deus dá-me interpretação. Versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Paulo queria que todos falassem em línguas. Não é um dom para desprezar, é muito precioso. E versículo 18 diz, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo falava em línguas. Era um dom precioso para ele e para toda a igreja. Mas será que todos falam em línguas, sem exceção, quando estão batizados no Espírito Santo? A palavra de Deus diz não. Diz no versículo 30 do capítulo 12 de 1 Coríntios, tem todos dons de cura. Falam todos em línguas? Naturalmente, a resposta é não. Nós vamos ver à frente nos exemplos no Atos que quase todos falaram em línguas, quase todos. Mas a experiência hoje, não podemos dizer que é uma prova do batismo do Espírito Santo. Para mim, a prova do Espírito Santo é uma transformação da vida, no primeiro lugar. Eu esqueci de ler o último versículo, capítulo 12, que diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, são as 3 categorias do dom do Espírito Santo, são distintos. Línguas. Agora, nós voltamos para o capítulo 2 do Atos e nós vamos ver aqui judeus de dispersão, temenos, simpatizantes do judaísmo, e eles já foram lá em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Vieram de toda parte do mundo. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Versículo 6. Ouvindo o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, elas entenderam as línguas no dia de Pentecostes. E elas ouviram e correram até os discípulos para ouvir melhor as línguas e ficaram perplexos para este acto sobrenatural de Deus. Versículo 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Ou elas estão a dizer, por outras palavras, os galileus, pelo sotaque, eles entenderam que eram galileus, eram considerados ignorantes, camponeses. Como é que é possível que eles falam em línguas estrangeiras? Naturalmente, no contexto, os discípulos falaram em aramaico, talvez alguns mais cultos entenderam grego, latino, mas eles não aprenderam as línguas de toda parte do mundo. E versículo 8 faz esta pergunta. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Como é que é possível? E a resposta é que foi uma ação que vem de Deus, um milagre. E temos de ter na igreja o sobrenatural. Não basta ter a palavra. Urgentemente temos de ter manifestações do Espírito Santo, além da santidade. O primeiro que eu disse é a santidade. A nossa testemunho de ser transformado por Cristo. Palavras ungidas. Temos de ter poder na igreja, a alegria que vem do alto, zelo, a presença da vida, algo que marca a presença de Deus, uma paixão que só Deus pode dar.
uma alegria de ter pecados perdoados, um desejo de espalhar o Evangelho, um amor a Cristo que transborda. São as marcas do batismo do Espírito Santo. Versículos 9, 10, 11, 12 e 13, para completar este trecho hoje. Então, quais eram as nacionalidades? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia, Capadocia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. E para responder a esta pergunta, Pedro levantou com os 11 apóstolos e ele pregava o Evangelho. E na próxima semana, se Deus quiser, vamos continuar com Atos 2. E estes nomes não dizem nada a nós hoje em dia, mas representam as nações de Arão, Iraque, o Médio Oriente, Síria, Turquia, Egito, Líbia, Arábia e Roma. Curiosamente, lá estavam representantes, visitantes de Roma e ouviram o Evangelho no dia de Pentecostes, foram batizados no Espírito Santo e voltaram para Roma e começaram a plantar uma igreja lá, sem intermédio dos apóstolos. E hoje em dia há um movimento muito grande, por exemplo, em Irão e Índia, China, onde os próprios crentes plantam igrejas sem intermédio do missionário, do pastor, de uma pessoa mais qualificada, podemos assim dizer, mas simples crentes espalham a igreja e começam novas igrejas. E é interessante. Qual foi o propósito deste derramamento de línguas, de idiomas? O propósito de Deus era para, através de suas próprias bocas, foram declaradas as maravilhas de Deus. E sobre salvação, sobre a criação, sobre a soberania de Deus, sobre a beleza de Deus. O alvo principal do evangelismo, além de pregar o evangelho, claro, é glorificar Cristo, para dizer tão bom Jesus é. Este é o significado de Pentecostes, em que, através deste dia, foram batizados, eu creio que 3.000, uns 3.000 pessoas ou mais, mas eles foram depois para seus próprios países falando de Jesus e falando de salvação. E agora, para terminar um pouco sobre isto, levanto as suas duas perguntas sobre Pentecostes. A primeira pergunta é: será que o vento, o fogo, as línguas são normativos ou são de esperar para hoje? São sinais para hoje? Eu já expliquei um pouco sobre isto. Será que são bíblicos? Devemos esperar sinais com batismo do Espírito Santo. Ora, falar em línguas foi repetido nos Atos dos Apóstolos, nos vários capítulos. Eu vou citar alguns versículos mais tarde aqui neste vídeo. E Paulo, ele nunca ensinou sobre vento ou fogo, mas ensinou sobre o dom de falar em línguas. Portanto, faz parte do que nós podemos esperar. É nova testamentária. Ele ensina sobre os dons em 1 Coríntios 12, 13 e 14 e nunca menciona fogo ou vento. E a segunda pergunta: somos batizados já com o Espírito Santo no momento que nós somos convertidos, sem evidência dos dons, sem resultado, sem
qualquer evidência, automaticamente, ou seja, toda a gente já está batizada no Espírito. Não, nós vamos ver que ao longo da história do Atos, as pessoas que já eram crentes, convertidos, precisavam o batismo do Espírito Santo. Podemos saltar um pouco em Atos 2 e ver, depois da pregação sobre o Evangelho, uma explicação da salvação por Pedro no dia de Pentecostes, no fim de tudo, quando as pessoas que ouviram, versículo 37, Atos 2, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, perguntaram a Pedro e outros apóstolos: irmãos, que faremos? É muito interessante, se nós estudamos versículo 38 e outras referências no Atos, o que era normal para se tornar convertido ou crente. Porque existem duas coisas. E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, ou seja, através da fé em Jesus Cristo, número 1. Número 2, receberão o dom do Espírito Santo. Então, não é facultativo ter uma experiência do Espírito Santo ou não, é absolutamente essencial, faz parte do Evangelho. Ok, então vamos ver uma outra referência. Em Atos 8, Filipe foi para a zona de Samaria e pregou o Evangelho com muito sucesso. Deus mandou um avivamento, muitos foram convertidos. Podemos ler em versículo 4, capítulo 8, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciavam Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E versículo 8, assim, houve grande alegria naquela cidade, grande conversões, muitos convertidos. E, curiosamente, um pormenor aqui, nós podemos dizer sim, foram convertidos, já batizados no Espírito Santo, mas a palavra de Deus não diz isto, porque os apóstolos, no versículo 14, em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, seja os gentios. Tinham apenas sido batizados em nome, já foram batizados na água, já tinham batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pode ser necessário receber o Espírito Santo através do intermédio de alguns pastores ou outros crentes. Mas o facto mais importante é que eles precisavam de receber o Espírito Santo, neste caso depois de receber Cristo como Salvador. O exemplo de Paulo, em capítulo 9 de Atos, que ele foi convertido no caminho para Damasco, caiu do seu cavalo quando viu uma luz brilhante e ele foi convertido a Cristo verdadeiramente. Mas diz em capítulo 9 de Atos, que Ananias foi enviado pelo Espírito Santo ao Paulo para que ele pudesse receber a sua visão e receber o Espírito Santo. Olha para estes versículos 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, mais um exemplo de imposição dos mãos, e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças.
E na casa de Cornélio, quando Cornélio pediu que Pedro viesse para a casa dele, Pedro explicou o Evangelho e caiu sobre o grupo, os amigos, os familiares de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre elas e foram todos batizados em água depois. A última referência se encontra em capítulo 19 de Atos, se ainda não estamos convencidos sobre a necessidade de receber o Espírito Santo. Capítulo 19, 1 a 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele encontrou 12 discípulos. Versículo 2. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. A outra versão diz: nem sequer que sabemos que foi espalhado, derramado o Espírito Santo. 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João. Responderam deles. Diz Paulo: batismo de João foi um batismo de arrependimento. Lembra-se que João batizava no deserto. Ele dizia ao povo que cresce naquela que viria depois dele, isto em Jesus. Então eles foram convertidos através de João de crer em Cristo Jesus, com arrependimento ao confessar os seus pecados. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, foram novamente batizados. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. E eu quero deixar este desafio, esta pergunta a vocês que estão a ouvir este vídeo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Verdadeiramente já têm experiência do Espírito Santo, do poder, da alegria, do zelo a Cristo, a paixão, um enorme espírito de alegria em Cristo Jesus. Estou a repetir, mas é tão bom conhecer Cristo Jesus pelo batismo do Espírito Santo. Ele pode conceder dons e quer conceder dons de profecia, línguas, discernimento de línguas, milagres de cura e existem outros dons também. Mas faça esta oração a Jesus: sonda-me, Senhor, se eu tenho o dom do Espírito Santo ou não, e busca Deus. E pode pedir a Deus: dá-me o dom de falar em línguas, pelo menos pela minha edificação pessoal. Este é o desafio que eu quero deixar com vocês. Amém.